Gente amada, eu vim deliberadamente esses dias, nas 2 noites anteriores, e sabendo que a ênfase pessoal que eu me propus em relação a esses encontros é que eles tivessem, sobretudo, tempo para compartilhamento. Não é uma conferência nacional do Caminho da Graça, mas é encontro nacional. Então, qualquer coisa tem que vir depois do encontro, do convívio, da integração, do conhecimento mútuo. E eu creio que, nesse sentido, nós tivemos um grande intercâmbio de informações e, sobretudo, de amizades, de relacionamentos, de aproximação uns dos outros, de familiaridade que se estabeleceu por esse intenso, singelo, porém doce convívio. E a segunda coisa era que nós tivéssemos um espaço bom para um louvor livre e também um entretenimento dentro do processo de edificação, de louvor, que as brincadeiras e as gravidades acontecessem juntas, que é o que acontece todo dia no Papo de Graça. E vocês pensam que eu dou ponto sem nó? Eu faço aquilo ali uma pedagogia, todo dia, de desafrescalhamento na mente. Por isso começa com picardia, com provocação, com instigamento. Tudo faz parte de um processo. As músicas que entram, os tipos, isso e aquilo. E a gente viu nesses anos todos a evolução da consciência. Antigamente, eu botava qualquer música que não fosse cristã dentro do programa, lá 20 anos atrás, era um auê. Por que você faz isso? E tal. Esse povo, vocês sabem como é. E eu, como caminho, independentemente da opinião pública, o meu negócio é a revelação de Deus no meu coração, a cogitação humana. Eu não dou atenção. Eu sei onde quero chegar e tenho paciência. É um dia depois do outro e você vai vendo o building up de consciência, de transformação, e tem que ser sereno, tem que ser paciente mesmo, tem que ser longânimo na espera e tem que ser pedagogicamente cortante às vezes. Acaba aquilo ali, você acha que eu estou preocupado com alguma coisa? É tudo de caso pensado. A zanga é de caso pensado. Seu idiota é de caso pensado. Qualquer coisa. Porque ninguém está entendendo outras linguagens. Não adianta eu dizer, ô meu filho querido, você está sendo insensato. Mas quando eu digo seu idiota, aí o cara presta uma atenção miserável. E me ouve até o fim. No início com raiva, na segunda vez ele diz, não foi tão ruim assim. Aí ele bota a terceira vez, aí diz, graças a Deus ele falou isso comigo. Aí na quarta vez ele ouve e escreve de novo, poxa, você me salvou. Mas se não der logo uma no meio da testa, a moçada está em estado zumbificado. Eu sou um idiota mesmo, e vai. Graças a Deus, Senhor, Tu me revelaste. Não foi carne nem sangue quem me revelou essas coisas, a minha idiotice, mas foi o nosso Pai que está nos céus. E então, no primeiro dia, eu apresentei aqui um esbocinho, só para dar uma estruturada na leitura do texto, daqui para frente. E o início das respostas sobre como as portas do inferno não prevalecerão, contra quem elas não prevalecerão, e o que nessas pessoas
significa essa força, esse poder, essa proteção e essa certeza quanto ao fato de que as portas do inferno não prevalecerão contra esses que carregam a revelação de saberem que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a chave do reino. Essa é a chave que abre, como Jesus disse a Pedro, dar-te-ei as chaves, não a chave, as chaves. Porque há muitas entradas para o reino. E o Espírito de Deus usa caminhos os mais diversos para introduzir as pessoas nesse susto da revelação, nessa graça que explode como luz e compreensão inexplicável de dentro para fora. E ontem eu falei um pouco sobre essa ambivalência do que significa ser igreja, como aquele mesmo que recebe a revelação é o mesmo que tropeça na cogitação, na elucubração, na autonomia mental, no culto ao capricho, a teologia proposta, ao ideário assumido como sendo promessa de Deus, quando na realidade é só construção fantasiosa de uma experiência infantil, na melhor das hipóteses. Aí vem Jesus e coloca tudo no seu lugar. E diz que o prevalecer das portas do inferno não significa um impedimento à experiência da dor, do sofrimento, da violência, da rejeição, da cruz. É o que ele diz. A vitória não é não ser tocado, a vitória não é não ser tentado, a vitória não é conhecer a fraqueza. A vitória, na realidade, vem do fato de que no meu coração eu carrego essa confissão, e essa confissão é mais do que falastrice. Ela se confirma na minha decisão de aceitar o caminho do discípulo e andar nele. O mais, o que quer que seja o mais, se eu estiver transformando a revelação em compromisso de vivência, e se eu guardar a porta do meu coração com relação à loucura, à cogitação, ao devaneio, à viagem, à construção de Jesuses, que são só projeções do meu capricho ou daquilo que me seja conveniente. Se eu embarco nessas portas do inferno prevaleceram, se eu mantenho a mente protegida e a vida enraizada nessa consciência, mesmo que eu seja rejeitado, abominado, não querido, pessoa acerca da qual os demais se defendem, ou experimente todo tipo de negação à minha volta sobre o significado de quem eu seja, do que eu creio, do que eu vivo, nada disso me importará. Nada disso me vence. Nada disso é vitória das portas do inferno, não contra mim. É vitória das portas do inferno contra aqueles que assim reagem. Os que agem assim em relação a quem encarna o Evangelho são os que estão sendo devorados, comidos pelas portas do inferno. Do contrário, caia o mundo, o sol se transforme em trevas e a lua em sangue. Eu, todavia, permaneço em vitória. Jesus, em momento algum, prometeu que a vitória do seu povo fosse conforme o cristianismo posteriormente doutrinou. Quando eles disseram que Constantino era o 13º apóstolo, lá no IV século, iniciou um processo de unção de Satanás na hierarquia daquilo que eles chamavam igreja. E o projeto de vitória era geopolítico, conquistar
as nações à volta, implantar o cristianismo como uma ideologia de Estado. E foi assim que aconteceu e acontece até aos dias de hoje. Todo o Novo Mundo e parte da África foram colonizados por esse espírito do cristianismo, que chegou com cruzes e espadas. A América Latina é uma devastação produzida por essa vitória do cristianismo sobre os indígenas, os nativos, os pagãos, os que acendiam fogos nos altos ou nas pirâmides e sacrificavam as divindades. Vencer, matar, afastar, limpar esta cultura, com toda a intolerância praticada em nome de Jesus, era a vitória de Deus na terra. Era prevalecer contra as portas do inferno, porque o inferno sempre habitava a cara do outro. Sempre tinha a ver com as produções que aconteciam diferentemente dos confinamentos da cultura desenvolvida pelo cristianismo no ambiente que tornou sacrossanta a manifestação dos desejos políticos e ideológicos da hierarquia cristã contra o mundo. E continua a ser assim. Nós estamos tendo um exemplo global, universal disto aí. O que está acontecendo nos Estados Unidos da América e, como consequência, no resto do mundo, é a influência do cristianismo. Foram coalizões cristãs extremamente conservadoras, radicais, intolerantes, que decidiram, não importando qual fosse a consequência, apoiar um determinado ser humano para quem amor é idiotice, justiça é bobagem, verdade é aquilo que a gente decide, e qualquer um que não seja eu é um inimigo, é alguém a ser traçado, conquistado, incorporado. Isso tudo tem bênçãos diárias da igreja, dos que usam essa nomenclatura para fazerem as suas intervenções de natureza política, para vencerem o mundo. É o objetivo. Qual é a vitória deles sobre o mundo? É ter um presidente que brigue contra gays, LGBT, casamento intersexual, ideologia de gênero. Vencer as portas do inferno é não deixar mais imigrantes entrarem para não poluírem o que restou do nosso cristianismo venturoso, glorioso, superpotente, grande, assambarcante de tudo no planeta. Fazer a América grande outra vez significa estabelecer os critérios de vitória que a religião cristã aplaude. Agora, não tem nada de Jesus no meio disso tudo, que se chama igreja, apoiando esse projeto. Nada, nada, absolutamente nada. Pode e tem, certamente, uma soberania de Deus. Provavelmente, para que isso volte como navalha contra a própria igreja nos Estados Unidos. Esse bloco expressivo que dá suporte, dá arrimo a essa loucura universal que brota como esguichos de insanidade, muitas vezes por dia, da mesma cabeça insaciável na sua loucura. O resultado vai ser trágico. Vai ser trágico. A gente está falando isso há anos, desde que
Anos que eu digo, tem 3 anos, desde que começaram a aventar a hipótese. Todo dia agora só, eu começo a receber material de amigos meus dos Estados Unidos, desesperados e perguntando: o que é isso? O que é isso? Eu digo: pelo amor de Deus, você que está aí. Vem perguntar a mim o que é isso? Isso é o óbvio. Não precisa estar aí para saber. Não cabia na matriz do Evangelho, só podia ser ruim. Aqui no nosso país tem aproximadamente uns 20% ou 15% da população cristã, especialmente da evangélica, está se mobilizando para fazer a mesma coisa. E qual é o objetivo? É a vitória sobre o Brasil. Nós, os crentes, vamos vencer. Em nome de Jesus, nós vamos vencer contra o Brasil, mesmo que o candidato seja indescritível. Ele vai salvar o país, porque mesmo comendo gente, vai haver uma revolução dentro dele e ele vai salvar todo mundo. Ou seja, nós vamos plantar um espinheiro, declarando em nome de Jesus que vamos comer figos. Isso tudo é em nome da vitória do cristianismo, dos valores morais do cristianismo. Como se Jesus tivesse algum interesse nisto. Não faltavam pintos e pepecas à volta de Jesus. Ele nunca puxou esse assunto. Nunca, você não vê a iniciativa dele a respeito disso em lugar nenhum. Escuta, como é que você usa a piroca? Fala para mim, confessa. Não tem essa pergunta, como é que é a tua vida dentro do quarto? O que a tua mulher gosta? O que você faz com ela? Isso não existe. Isso não vem, ninguém, aquele de Jesus diga: cuidado com esse menino que ele desmunheca. Você não está vendo o jeitinho dele andar? Como ele puxa a túnica assim para o lado? Esse não pode ser meu apóstolo. Senão, não teremos vitória sobre o mundo. Tem que convidar os 12 melhores do MMA. Não dá nem mais para dizer que é do futebol, que se pode pegar, né? Está cheio de metrosexual, esperando a carreira terminar para assumirem quem são. Mas e daí? E daí? Em que isso piora o mundo? Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Realmente eu creio que as portas do inferno não prevalecerão. E que a vitória é amor apaixonado por Jesus, manifesto como convicção minha de dar razão ao Evangelho, a todo o seu ensino e prática de amor, verdade e justiça. E não ter a treslouquice de querer mudar o conselho de Deus, de querer fazer adaptações, de querer encaminhar qualquer coisa que não seja pela via da cruz, que é amor, solidariedade, misericórdia, compaixão, bondade, perdão, inclusividade. Agora, parece tão difícil, depois de tantos anos de vício, de busca de supremacismo. O objetivo das minorias cristãs em qualquer lugar é se transformarem em maioria, ou no mínimo, num segmento suficientemente expressivo para determinar os nortes, as direções dos encaminhamentos políticos,
a fim de que as taras transformadas em comportamento fóbico, praticados pela liderança do cristianismo, sejam instituídos como leis sobre os pagãos. Porque, na realidade, cristão só gosta de democracia na intenção de criar, a partir dela, uma teocracia, aonde tudo fosse e seja governado a partir da vontade, das instruções, das obsessões dos ayatolás da religião e dos seus representantes oficiais na estrutura nacional. Isso tudo se celebra dizendo: oh, glória! Chegou a hora da nossa vitória. Agora ninguém faz mais nada sem depender de nós. Enquanto isso, são podres de alma, nojentos de coração, perversos no olhar, completamente emporcalhados nos seus sentimentos, nos seus desejos, nas suas vontades faladas e projetadas. E quanto mais grosseiros sejam, radicalmente extremados se tornem, tanto mais quanto usem linguagens de violência simbólica contra o próximo, quanto mais infernizem a existência, quanto mais declarem o juízo e a desgraça humana, mais miseráveis se tornam. Porque eles mesmos são a negação de tudo que dizem, sem falar que tudo que dizem, na maioria das vezes, nada tem a ver sequer com o Evangelho. Nada. Mas a maioria se impressiona com qualquer idiotice que acumule quantidades. Se uma quantidade expressiva de idiotas disserem a mesma coisa, muitos aqui ficam na dúvida. Porque não tem raiz do Evangelho em você, não tem. Eu fico vendo as escolhas de vocês e me dá vontade de chorar. Porque não tem espírito do Evangelho nas escolhas, não tem a hermenêutica de Jesus. Jesus não é a chave interpretativa da vida para a maioria aqui. Eu quero aprender a ler a Bíblia assim. Ler a Bíblia é de menos, é muito pouco. Você tem que ler o mundo a partir de Jesus. Se você não ler o mundo a partir do Evangelho, as portas do inferno prevaleceram. É simples assim. Não tem nada que a gente vá fazer erguendo aquilo que não é Cristo, que não é Evangelho, que não é Palavra de Deus e que vá dar glória a Deus. Pode até passar o dia dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, chamando gente para ir orar antes de cada decisão, mas o pressuposto é maligno. A maquete do pensamento é perversa. O ideário é insano, é anti-humano, é anticristo, é anti-evangelho. Então não adianta se fazer uma oração, erguer as mãos, abençoar o louco. Porque se plantar espinhos, colherá espinhos e nunca uvas. Jesus foi tão simples ao afirmar isso o tempo todo, e a gente teima e insiste de lutar e enfrentar a verdade para nos arrebentarmos todos, para que a gargalhada do inferno cubra a nossa vida. Eu não sei se vocês conseguem ouvir uma gargalhada de Satanás na terra. Eu estou ouvindo essa gargalhada há alguns anos. Ela só aumenta, aumenta, aumenta. Meu Deus, os últimos 10 anos foram inimagináveis. O que aconteceu na terra? Como você poderia admitir que mesmo diante de vídeos e filmes e fotos, comparando um grupo com outro grupo, um bem cheio tomado, um outro esvaziado, por determinação se declare onde tem mais gente.
E ainda mais, brigar pela importância de que teve mais gente num lugar do que noutra solenidade. E quando se prova que não, se diz, não, esses são apenas os nossos fatos alternativos. Verdade morreu, essa é a era pós-verdade e a gente está vendo a declaração disso. O que o cara não gosta é fake news, o que o outro não gosta é fake news. Tudo é fake news. Tem muita fake news, mas tem muita fake news porque os que são objeto das news são entes fake. Não existe fake news, existe fake gente. Por que gente que não é fake recebe muito menos fake news? Por que só gente fake recebe fake news todo dia? Porque aquele que com fake fere, com fake será ferido. É simples assim.